Livro de Lucas, capítulo 23. Segura que aí vem. Aleluias. O Senhor é bom. Essa ministração é uma das maiores ministrações que eu já vi até o dia de hoje. Aleluias. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Esse capítulo ele fala sobre você. Esse capítulo ele fala sobre a sua história. A sua história está relacionada com esse capítulo da Bíblia. Se você nunca leu ou se você deixou passar despercebido, você faz parte desse capítulo. Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao 43. Aleluias. Lucas 23, capítulo 33 ao 43. Todos acharam? Amém? Ficou alguém sem achar? Vamos passar a ler então. Lucas 23, capítulo 33 ao versículo 43, que diz assim: a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram e aos seus malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombando dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? Glória a Deus. Você pode aplaudir? Você tem virtude da multiplicação dele. Você está aqui nessa noite. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nesta noite, ó Deus, queremos glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor, Pai, é aquele que pode trazer algo para as nossas vidas. Só o Senhor é aquele que pode alimentar o nosso espírito. Só o Senhor é aquele, Pai, que pode mudar a nossa história. Senhor, nesta noite, Senhor, há corações, ó Deus, levantados, há corações, ó Deus, neste lugar, precisando, Senhor, receber algo somente de Ti, ó Deus. Pai, vem, Senhor, sobre este lugar. Venha, Deus, sobre este lugar, mudar a nossa história. Mudar, Senhor, como um dia, Senhor amado, o Senhor subiu naquela cruz por nossa causa. O Senhor, Pai, que não tinha nenhum pecado, subiu naquele lugar, levando os nossos pecados. Pai, recebe nesta noite toda adoração. Recebe nesta noite, ó Pai, toda exaltação, ó Pai. E que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e exaltado através da minha vida e através da vida dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, fala conosco e glorificaremos, Pai, e exaltaremos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Jesus,
horas da manhã, ele saiu sendo levado até aquela montanha chamada Caveira, até o Gólgota. E através dessa ida de Jesus, que Jesus passou por todo aquele lugar, Jesus passando por cada viela, passando por cada rua, passando por cada momento de humilhação, passando por cada momento ali com as dores, passando por cada momento de muita humilhação. E nós podemos observar que após Jesus ter sido levado para aquela cruz, Jesus ter sido levado à crucificação, ele foi entregue pela minha vida e pela tua vida a Satanás. Ele foi entregue o corpo dele, foi entregue tudo que estava ali sobre Jesus. Quando foram cravados os pregos das mãos, quando foram cravados os pregos nos pés, ali a vida de Jesus, por minha e por sua culpa, foi entregue. Ela foi entregue num momento assim, aonde Jesus já sabia tudo o que iria passar. Todos os momentos daquela cruz, ele já sabia, mas ele não voltou atrás. Por alguns momentos, Jesus, ele até mesmo chamando ao Pai, chamando ao Senhor, quando ele gritou, Eloi, Eloi, que ele estava crucificado naquele lugar. E quando Jesus soube aquela cruz, ele morreu no lugar de um pecador. Ele morreu no lugar onde realmente ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele se fez um homem maldito. Ele se fez um homem totalmente pecaminoso. Eu posso voltar àquele lugar da cruz, voltar àquele lugar do Gólgota, voltar àquele lugar que se chamava Caveira, e com os olhos espirituais, eu posso observar o tanto de pecado que estava sobre Jesus. A proporção de pecado sobre aquele homem, sobre um simples mortal, porque mesmo sendo Deus, ele era um simples mortal. Ele era um homem como eu e como você. Ele tinha as suas dores, ele tinha as suas fraquezas, ele tinha as suas debilidades, e com aqueles cravos que foram cravados, as chagas que vieram sobre a vida dele, aquelas doenças que vieram, o tétano que veio sobre a vida dele, a febre que ele poderia estar passando, mesmo assim ele não desistiu, mesmo assim ele prosseguiu, mesmo assim, Jesus, eu creio que olhando para o dia de hoje, para o dia 9 de novembro de 2014, e ele vendo esse dia, eu creio que através de toda aquela dor, ele se expressou, Pai, eu vou continuar, porque no dia 9 de novembro, vai ter um povo que me adorar, vai ter um povo lá naquele lugar, me adorando, e buscando a minha face. E eu creio que através do grito de Jesus, através daquelas dores que ele estava passando, o próprio Pai, o nosso próprio Deus, virou as costas. O próprio Deus, eu acredito que ele não aguentou ver o seu filho amado passando por toda aquela humilhação, passando por toda aquela dor, por toda aquela injúria,
com um ladrão do lado esquerdo e um ladrão do lado direito, com dois que pecaram, que fizeram coisas erradas, ele não desistiu de mim, de você. E realmente o céu ficou fechado. O Pai desviou o olhar e Deus se afastou. Jesus ficou pendurado, só ele, abandonado na cruz. Nós podemos dar 3 nomes àquelas cruzes. São 3 cruzes. A cruz do meio nós chamamos de cruz de salvação, cruz da salvação. A cruz do lado esquerdo de Jesus, de quem está olhando, a cruz da rejeição. E em terceiro lugar, a cruz do lado direito. Podemos observar e chamar a cruz da aceitação. Marque bem esses nomes. Cruz da salvação, a do meio. Cruz da rejeição, a do lado esquerdo. E cruz da aceitação, do lado direito. E podemos observar a primeira cruz, à esquerda de Jesus, que estava o homem crucificado na cruz da rejeição. Um homem orgulhoso, um homem insubmisso, um homem que exigia que Jesus o salvasse, um homem que exigia, depois de ter feito tudo aquilo, um homem que não acreditava em Jesus, um homem que não cria que aquele que estava pendurado na cruz do meio era Jesus, e mesmo assim queria que Jesus o salvasse. Ele teve todos os motivos, ele teve muitas vezes alguma chance de chegar até a sua salvação. E mesmo assim, esse homem estava perto de alcançar a salvação, mas morreu perdido, através do seu esforço pessoal, queria agir a si próprio, não quis reconhecer a Jesus. E podemos observar que este homem perdeu a grande oportunidade da sua vida, que ele não poderia perder. Ele morreu sem fé, morreu sem esperança, morreu sem Deus, morreu perdido nos teus pecados. Essa foi a escolha deste homem. Essa foi a escolha que esse homem foi selado quando tomou a decisão de rejeitar a cruz. Quando ele tomou a decisão de rejeitar a cruz da salvação. E quantas vezes nós nos pegamos no nosso orgulho próprio? Quantas vezes nós nos pegamos querendo tomar a decisão própria? Quantas vezes nós queremos, muitas vezes, dar uma ordem ao Senhor daquilo que nós queremos para as nossas vidas, sem perguntarmos se essa é a vontade agradável do Senhor para as nossas vidas. Cada vez que nós fazemos isso, nós hoje sabemos que o Senhor não se encontra mais naquela cruz, não se encontra mais pendurado naquela cruz da salvação, mas muitas vezes através das nossas rebeldias, dos nossos pecados, cada vez que nós olhamos para trás, nós pegamos Jesus e nós crucificamos Ele naquela cruz novamente. Nós damos uma ordem para Ele, para que Ele saia do trono dele e vá ser crucificado novamente naquela cruz. Cada vez que nós fazemos isso, cada vez que nós dizemos não ao Senhor, nós o crucificamos naquele lugar.